Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim trazer para vocês a resenha de um livro que faz parte de uma série de livros da editora Papyrus com diversos pensadores, filósofos cotidianos, e o livro de hoje é um bate-papo entre a Monja Coen e Mário Sérgio Cortella. E o nome do nosso livro de hoje é o livro Nem Anjos, Nem Demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Que unem em diversos bate-papos grandes pensadores do nosso país. E todos esses bate-papos giram em torno de temas, digamos assim, um pouco polêmicos e com temas que nos trazem reflexão, rendendo inclusive boas discussões. E nessa edição, os dois pensadores provocam no leitor diversas formas de refletir acerca dos vícios, virtudes, ser bom, karma, empatia, apego, desapego. A Monja Coen se embasando nos textos e na tradição budista, e o Cortella na filosofia e no cristianismo. E é muito interessante ver que esse bate-papo, apesar de culturas e crenças distintas, acabam muitas vezes chegando em conclusões muito parecidas. Além de tudo, é um diálogo muito respeitoso, mas que faz bastante pergunta que com certeza muita gente aí já deve ter se perguntado pelo menos uma vez na vida. Obviamente, cada livro atinge a pessoa que o lê de uma forma completamente diferente. Muitas pessoas podem sentir mais afinidade em alguns capítulos do que outros. Mas é um livro muito interessante que traz bastante referência cultural, filosófica, mitológica e muitos assuntos que é muito legal. Se você tiver um interesse, de repente, se a porta de entrada para você buscar saber um pouco mais sobre cada um desses assuntos, aumentando assim a sua bagagem cultural. E logo no comecinho do livro, o Mário Sérgio Cortella já começa dando a definição de virtude de uma forma muito bacana. Ele coloca o seguinte: na origem, a palavra virtude é masculina, como seu significado. Hoje isso seria absurdo, mas suponha-se que a virtude era uma qualidade masculina por excelência. Haja vista que o próprio mundo do século XX, especialmente no cinema, na literatura, coloca as mulheres como menos virtuosas. Se nos lembrarmos das narrativas sobre a introdução do mal no mundo, é sempre o feminino que o faz. Seja Pandora, para os gregos, seja Eva para os hebreus, sempre a introdução do vício, isso é, do contraponto da virtude, é feita pelo feminino. E o cinema, as novelas levam isso adiante. Quase toda maldade numa novela, mesmo nos tempos atuais da TV, acontece por causa de uma mulher. Por isso, penso que esse viés machista que aparece no ponto de partida é o primeiro movimento com o qual precisamos lidar nesse livro. Isto é, a virtude precisa ser entendida como uma qualidade humana e não necessariamente masculina. Virtude, no campo da filosofia, é uma força intrínseca. Ela é uma qualidade, portanto, embora em nosso idioma qualidade seja uma palavra muito perigosa. Em português, qualidade é sempre positiva, mas em sua concepção original latina, qualidade é uma característica possível. E aí, a monja responde da seguinte forma: a virtude é, em português, uma palavra feminina. No Zen budismo, damos grande ênfase à compaixão, também considerada atributo feminino. Só que a compaixão se manifesta tanto no feminino quanto no masculino. Compaixão faz parte da condição humana. No budismo, temos a noção de karma, que é importante compreendermos. Karma literalmente significa ação, que provoca outras manifestações, ao que deixa resíduo, capacidade ou estímulo para que se repita. É uma ação que pode permanecer, tornar-se contínua, sempre provocando outras ações semelhantes, como hábitos ou vícios. Nesse sentido, karma pode ser neutro, positivo ou negativo. O karma positivo é uma virtude, algo que se faz repetidamente e cria causas e condições benéficas
não só para si próprio, mas para tudo que está à volta. O negativo é quando se faz alguma coisa que não é benéfica nem para si e nem para o mundo ao redor. O karma neutro é aquele que não é nem benéfico nem maléfico. Entretanto, sempre se refere a uma ação que provocará uma ação semelhante ou igual. E aí, já nesse gancho do karma, o Cortella continua sobre o karma. É interessante que o karma aparece aos gregos antigos de outro modo. Ele se parece mais com a noção de kairos. Você sabe, monja, que os gregos antigos usavam duas noções para falar sobre o nosso tempo de vida. O tempo como medida, que é cronos, e o tempo como oportunidade, ocasião, que é kairos. Isso é, a nossa vida é a nossa oportunidade. Podemos orientar a nossa vida, que é a nossa oportunidade de ser, para um ser mais pleno, portanto, mais virtuoso, para usar a antiga filosofia ou para um ser deficiente do ponto de vista ético e moral, que é aquele que degrada a vida. A virtude seria aquilo que eleva a vida e o vício aquilo que degrada a vida. Quando Aristóteles fala em ato e potência, a virtude como potencialidade é sempre uma marca daquilo que podemos fazer. É aquilo que em português chamamos de capacidade. Quando Aristóteles discute isso em Ética a Nicômaco, ele diz que a ética é algo que pode ser aprendido e ensinado. Parece estranho, a gente diria, mas é óbvio. Não é tão óbvio na história da filosofia ocidental. Uma parte da filosofia, nos começos, imaginava que a ética fosse um atributo natural, isto é, que já se nascia pronto com ela. Logo, uma pessoa nascia boa ou má. Ora, Aristóteles vai dizer que a ética também é hábito, ela também é prática, e ela pode ser ensinada. Portanto, há virtude no meu entender. E nesse quesito eu concordo com Aristóteles. Não é o que já nasce pronto em nós. Ela é uma possibilidade a ser desenvolvida, tal como o vício. Nós somos seres capazes de virtudes e de vícios. Somos angelicais e demoníacos. Ou, como diria você, o inferno habita ou está em nós. Então já começou o livro falando uma bela prévia do que vem por aí. Então deu para ver que é uma discussão bem legal, bem complementar. Um complementa o outro de uma forma muito interessante, com um diálogo riquíssimo de referências. E aí, um pouquinho mais adiante, o Cortella fala o seguinte, que eu achei bem interessante. Sempre gosto de lembrar que nós somos únicos no universo. Mas não somos o único. Isso é, não existe ninguém como eu no universo, nunca existiu e nem existirá. Eu sou absolutamente inédito, mas não sou exclusivo. Não há ninguém como eu, mas não sou só eu no mundo. Há outros eus com os quais a gente convive. Aliás, esse é o território da prática da virtude. E me lembrei de algo. Há um prefixo antigo que veio do sânscrito e a gente usa em vários idiomas, que é ma. Isso veio para nós de vários modos. Para o grego, chegou como ma de magno, daí magnífico. Depois, como virtude, magnânimo. E daí também magistério, magistrado. Magister, no latim, é mestre, de onde vem maestro. Mas o mais curioso é que esse prefixo significa grande, elevado. Por isso, Mahatma, aquele que é tão grande que se doa e por isso é grande. Magistério, magistrado, magnífico, magno, é aquilo que se eleva, mas não eleva a si mesmo acima dos outros. Isso é soberba. Eleva a si e os outros num movimento. Isso significa que algumas pessoas estariam numa postura ou numa posição mais elevada. No entanto, nós consideramos uma virtude da sabedoria e, estando no alto, não se entender assim. E a monja Coen complementa fazendo uma explicação sobre o Sutra do Diamante, que é um ensinamento onde Buda revela a sabedoria inquebrantável como um diamante e alguém pergunta a ele se o Bodhisattva, o ser virtuoso, sabe que é um Bodhisattva. Buda responde, não. Um Bodhisattva não pode se achar acima de outro ser.
Sentir-se semelhante ao outro e procurar meios de elevar o outro é a sua função. O Bodhisattva é quem se dedica a estimular todos os seres a adentrarem o caminho iluminado, que é o caminho das virtudes, da vida ética, da vida de sabedoria e compaixão ilimitadas. Mesmo que ainda não tenha acessado a sabedoria perfeita, ou tendo a possibilidade de acessá-la e ficar entre os iluminados, entre os Budas, seres de sabedoria completa, renuncia a isso a fim de estar entre seres comuns e estimular-lhes a mente à procura da iluminação. Sua função é a partilha, sem que com isso se considere superior a ninguém. Aponta o caminho, mas não pode forçar que ninguém ali adentre. Pode estimular, deve mesmo provocar as pessoas para a procura. Essa é a ideia, para o budismo, de um ser virtuoso, um Bodhisattva ou um Buda. Significa aquele ou aquela que despertou. Buda também faz o voto de libertar todos os seres. Segundo o mestre Dogen, Budas e Bodhisattvas se mesclam. Ambos têm a mesma função. A diferença é que alguns Bodhisattvas podem não ter acessado o estado de Buda e, mesmo assim, se tornarem facilitadores para que outros acessem. Há também os Bodhisattvas que renunciam a estar apenas entre os Budas, entre os iluminados, para se dedicar aos que precisam desenvolver a procura pela sabedoria. É aquele que ouve, estuda, entende, pratica e transmite os ensinamentos. Ele pratica e vivencia o caminho, sempre com orientação, quer seja de uma outra pessoa, quer seja dos ensinamentos. Ele se isola por um tempo para ter uma visão mais clara da realidade, mas depois mergulha no mundo comum para fazer com que todos se elevem. Portanto, ele não só estuda, mas coloca em prática no mundo. E colocar em prática no mundo é transformar o mundo. O Bodhisattva educa, ensina, transmite, comunica, provoca as mentes humanas à reflexão. E aí, um pouco mais adiante, no outro capítulo, onde eles discutem sobre ser bom ou ser mal, se as pessoas nascem boas, nascem más, ou se tem salvação para todas as pessoas que são más, acontece o seguinte diálogo. O Cortella pergunta: vocês acham que todo ser humano tem salvação? Isso é, todo ser humano pode ser recuperado? E aí, a monja conta a seguinte história. A história de um homem muito mau que pisava em tudo, destruía tudo. Certo dia, ele vê uma aranha no chão, mas pela primeira vez em toda a sua vida, desvia-se e não a esmaga. De qualquer modo, quando esse homem morre, vai para o inferno. No inferno, o homem, como todos que estão ali, sofre muito, até que ele vê um fiozinho descendo do teto com uma aranha na ponta que o chama: venha cá. Surpreso, o homem olha à sua volta e pergunta: eu? Sim, você mesmo. Você fez uma boa ação. Você não me matou naquele dia. Então, você pode subir, pode sair do inferno. Mas o seu fiozinho é tão fino. Não importa a finura do meu fio, ele é muito forte, pois uma boa ação tem muito poder. Entusiasmado e apressado para sair do inferno, o homem inicia a subida pelo fio da aranha. Logo, outras pessoas que também estavam no inferno, vendo que havia uma saída, iniciam a escalada. Temeroso de que o fio se rompesse com tantas pessoas penduradas, o homem dá chutes para baixo, empurrando os que tentavam subir. Chutes fortes e o fio arrebenta. Conclusão. Uma pessoa má, educada à violência e à grosseria, que só pensa em si mesma e está pronta a destruir qualquer forma de vida porque odeia a vida em todas as suas formas, tendo sido treinada para isso e de quem se diz sem salvação, sem recuperação, pode ter um momento, talvez por descuido, em que não faça uma maldade. Esse momento de descuido no qual a pessoa não faz o mal se torna a possibilidade de sair dos estados prejudiciais de sofrimento. Possibilidade de ascender e de se tornar uma pessoa de bem, como gostaríamos que todas fossem. Uma pessoa cuidadosa, amorosa, compreensiva e não apenas uma máquina destrutiva. Essa história também faz perceber que, apesar da boa ação poderosa, embora de aparência frágil, se ainda estivermos pensando apenas em nossa própria libertação, não teremos sucesso.
sem fazer o voto de beneficiar todos os seres antes de nós mesmos, não é possível sair do inferno. E só mais um trechinho para finalizar, para vocês lerem o livro, que é muito legal. Fala o seguinte: o livre-arbítrio é uma discussão antiga e ele coloca para nós uma ideia de escolha. E eu volto ao que você falava agora, monja. O karma resulta de escolha. E aí ela explica: há karmas fixos e karmas não fixos, mas a escolha é determinante. Karma fixo: onde nascemos, quem são nossos pais, não podemos mudar isso. Eu, por exemplo, venho de uma família que tinha escravos, que via os negros como coisas separadas de nós e sem alma. Já eu trabalho exatamente pela inclusão e pelas cotas. Portanto, eu não repito esse modelo discriminatório. Embora tenha nascido numa família assim e recebido influência dela, eu não dou continuidade a isso. Vivo outra realidade. Eu mudei então o karma da minha família. Porque não mudamos só o karma individual, não mudamos só daqui para o futuro, mudamos daqui para o passado também. O tempo é uma coisa só, ele é circular. Aquilo que fazemos, que manifestamos nesse momento, está influenciando tudo que já foi e o que será. Eu, neste agora, faço escolhas e elas são baseadas naquilo que a minha família, que veio de uma situação de discriminação, de preconceito, etc., me ensinou como não preconceito. Certa vez reclamaram a Buda: o meu vizinho é um salafrário, faz coisas horrorosas e tudo para ele dá certo. Ele está rico e poderoso. E aquele outro que é um homem bom, só faz bondades, nunca tem nada, vive numa penúria danada. Buda disse: a lei do karma é impessoal e inflexível. Ele pode não ter nada agora, mas poderá ter no futuro. E aquele que tem tudo agora poderá perder o que tem. O que nada tem pode viver feliz e satisfeito, pois nada tem a perder. O que muito tem pode viver agoniado, com medo de perder o que tem. O karma funciona em 3 períodos de tempo: no momento presente, mais adiante e muito mais adiante. Por exemplo, hoje o rio Tietê está sujinho. Antes, o meu pai nadava ali. Então, como eu falei, é um diálogo bem interessante, bem claro, com várias perguntas que eu já recebi várias vezes, já expliquei diversas vezes, e com certeza perguntas novas que às vezes você nem sabia que tinha, mas aí você fala: nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, é um livro muito legal, particularmente eu sou uma pessoa que gosto muito de presentear com livros, então se você está procurando uma opção de presente, quem sabe essa é uma sugestão para você presentear alguém que curte esse tema, que gosta dessa dinâmica. Então eu achei um livro bem legal e é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Teve um outro livro da Monja Coen que foi um bate-papo dela com o Leandro Carnal e eu já fiz a resenha desse livro aqui no canal. Se você aí ainda não assistiu, eu vou aproveitar e vou deixar linkado aqui em cima, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.